Livro Dependência de Deus, capítulo 1, tópico Luiz Paulo, testemunho. Tudo começou quando engravidei do meu segundo filho, Luiz Paulo. Eu não imaginava que fosse uma gravidez, porque comecei a ter um pouco de sangramento. Embora não fosse contínuo, pensei que era um ciclo desregulado e não me dei conta da possibilidade de estar grávida. Como às vezes sentia uma pontada na barriga, fui ao ginecologista. Ele me examinou e falou: "Você não está grávida. Não existe gravidez com ciclo menstrual." Receitou-me um medicamento e afirmou que o remédio iria fazer parar o sangramento. Voltei para casa, no entanto, não tomei o remédio. Pensei que o problema iria cessar sozinho, pois havia de ser apenas um ciclo menstrual desregulado. Naquela época, minha mãe morava em um sítio perto de Cajobe, São Paulo, e veio passar uns dias em minha casa, em São José do Rio Preto, São Paulo. Depois desse período, ela me convidou para ficar na casa dela uns dias. Combinei com meu marido para ir me buscar após 15 dias. Eu queria agradar minha mãe, mas não fui animada. De toda forma, teria que esperar meu marido me buscar na quinzena seguinte. Chegando lá, fiquei contente por estar com meus pais e irmãos, e acabou valendo a pena. Conforme combinado, meu marido foi me buscar no domingo. Minha mãe caprichou no almoço e na sobremesa. Todavia, não consegui comer nada e comecei a sentir enjoo. Voltamos para casa e no caminho eu vim refletindo o fato de estar com enjoo. Acendeu uma luz em minha cabeça. No dia seguinte, uma segunda-feira, decidi fazer um exame particular e, surpreendentemente, deu positivo. Confesso que fiquei chocada, porque o médico havia afirmado categoricamente que não era gravidez, assim como outras pessoas que eu havia conversado. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Emagreci muito. Quase perdi meu filho, mas Deus estava cuidando de nós. Fui ao ginecologista, ele me examinou, analisou os exames e falou que eu estava grávida, mas com princípio de aborto. O médico receitou medicamento e pediu repouso absoluto. Se eu não parasse de sangrar, teria que ir para o hospital e realizar uma coletagem. Tomei o remédio para estancar a hemorragia e tentei repousar, mas meu filho de 4 anos chorava querendo meu colo, pois não entendia a gravidade da situação. Para piorar, naquela época, eu não tinha máquina de lavar roupa e o tanque era tão baixo que eu ficava encurvada para lavar as roupas. O tempo foi passando e eu tinha hemorragia. Entrava no quarto e orava ao Senhor: "Não me deixe perder esse filho. Me ajude a vencer." Deus era o único que conhecia a minha dor. Superei tudo graças a Ele. Passei aquela fase dolorosa. Meu filho nasceu em 19 de janeiro de 1991, com 2,6 kg, 47 centímetros, cabelos pretos, pele clara. Ele era um bebê lindo.
Os dias foram passando e percebi que algo estava errado. Ele não conseguia abrir os olhos, estava inchado e lagrimejando. Levei-o ao oftalmologista e ele reconheceu um erro médico que poderia tê-lo deixado cego. Quando a criança nasce, o pediatra pinga água de prata para limpar os olhos do recém-nascido. E isso não aconteceu com meu filho. Eles não fizeram esse procedimento. A médica passou um colírio e eu fiz o tratamento. Ele ficou curado. E graças a Deus não ficou nenhuma sequela. Ele tem olhos lindos, perfeitos, para a glória de Deus. Quando ele estava com 6 meses, teve que ser internado devido a uma intoxicação causada por um antialérgico. Foram 2 gotinhas em uma das narinas, o suficiente para que ele ficasse no hospital durante 3 dias. Minha cunhada Janice foi quem pagou todo o tratamento. Apenas 3 meses depois, meu filho tinha somente 9 meses de idade e passou por uma situação, só que dessa vez mais complicada. Ele estava com uma diarreia que não parava e resolvi levá-lo ao pediatra. Os exames mostravam que ele estava com anemia e era preciso interná-lo, pois a anemia estava muito avançada. Eu não acreditava que estava revivendo as mesmas cenas de antes. Entretanto, agora com a maior intensidade e agonia, a vida do meu filho corria risco. Ele foi internado no hospital Alsta e ali passamos dias difíceis, pois além da anemia profunda, ele tinha infecção no intestino, que a fazia evacuar sangue. Quando ele chorava, eu tentava não pegar ele no colo para não perder a veia. Eu já não tinha mais forças para ver meu filho sendo todo perfurado pelas agulhas. Ele ficou todo roxo em decorrência das picadas das agulhas. E em determinado momento não havia mais onde perfurar. O médico explicou que as veias eram muito fininhas, por isso teriam que colocar um catéter. Meu filho já não mamava e ficava o tempo todo no soro. Ele chorava muito, porque tinha fome. Contudo, não podia amamentá-lo. Às vezes, uma das enfermeiras me dava uma mamadeira com mucilon, o que amenizava a sua fome e o deixava dormir um pouco. Os médicos nos diziam que a situação era complicada, porque a infecção cessaria apenas com antibióticos. No entanto, o mesmo agravaria a anemia. Eu passava os dias e as noites com ele, esperando uma melhora. Parecia que as horas não andavam, que o tempo estava parado, em um silêncio absoluto. Nesse meio tempo, o médico dele viajou, mas antes me disse que o bebê ficaria aos cuidados de bons profissionais, que eu poderia ficar tranquila. De toda forma, eu não tinha escolha. Durante a viagem, ele ligava no hospital para saber do meu filho. As enfermeiras me diziam que eu deveria ser importante, pois ele estava na praia e ligava de lá somente para ter notícias do meu menino. Quando o doutor retornou ao hospital, me falou que precisava levá-lo para a UTI, porque lá havia profissionais disponíveis 24 horas por dia. Eu sentia que meu filho estava se afastando de mim e que os médicos estavam perdendo o controle da situação. Não consegui dizer uma única palavra. As lágrimas desceram copiosamente dos meus olhos e pediram para que uma enfermeira me consolasse. Foram momentos de tensão, longe de casa. Eu ficava o tempo todo no hospital, quase sempre sozinha,
porque meu marido tinha que trabalhar. Meu filho mais velho, de 5 anos, ficou com a minha sogra. Meu caçula tinha febre por causa da infecção e eu não via um sinal de melhora. Seria necessário fazer uma transfusão de sangue. Seria preciso colocar mais sangue no seu corpinho. Como falar alguma coisa diante daquela situação? Sem meu marido por perto, sem poder ficar com ele na UTI. Fiquei sem chão. Ele acabou ficando 3 dias e 3 noites na UTI. Como mãe, eu queria que o tempo passasse rápido. Entretanto, tinha medo do que poderia acontecer depois da transfusão de sangue. Ver meu filho naquela situação, sem poder fazer nada, me fez sentir impotência. Foram dias e noites tensas, no silêncio da espera. O tempo passou e ele reagiu bem. Então voltamos para o quarto, para dormir. Eu sentava em uma cadeira de plástico e encostava a cabeça no berço. Teve uma noite que fui tomar banho em casa e minha cunhada Jane ficou com ele até eu voltar, entre 19 a 23 horas. Ela tinha 2 filhas pequenas e seu marido viajava, ou seja, ela não podia deixá-las sozinhas. Dei uma cochilada rápida e voltei ao hospital. Em uma madrugada, por volta das 3 horas, ele começou a chorar sem parar. Peguei-o no colo e a veia escapou novamente. Chamei a enfermeira, ela o levou a uma sala e pediu para que eu saísse. Ele chorava muito. Como ainda não falava mamãe, eu apenas ouvia em meio ao choro dizer mãe. Isso me deixou desesperada, porque eu não podia tomar o lugar dele. Não podia fazer nada para amenizar aquela dor. Nesse momento entrei em uma sala de espera e falei para Deus: Deus, se o Senhor tirar meu filho daqui com vida, onde quer que eu vá, irei testemunhar. Perdi com a alma, porque não aguentava mais aquele sofrimento. Olhei-me em um espelho e vi ali uma mãe desesperada. Então enxuguei o rosto e voltei para o quarto. Meu filho gemia muito por causa das cólicas intestinais. Entretanto, senti que não passávamos por aquele vale do sofrimento sozinhos. Deus estava lá. Um dia, um homem de Deus foi orar pelo meu bebê e disse que ele não iria morrer, e sim sair no dia seguinte. O nome do meu filho, Luiz Paulo, foi para muitos lugares, rádios, corrente de oração, incontáveis pessoas oraram por ele. Foi uma bênção. Saímos daquele hospital vitoriosos, pois Deus é fiel. Bondade e misericórdia me seguirão. Hoje meu filho está com 26 anos e louvo a Deus, pois sei que seus planos são perfeitos. Todos os dias eu espero em Deus, pois a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu descanso na sua fidelidade. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Sou grata ao Paulo de Oliveira por ter sido doador de sangue para o meu filho Luiz Paulo. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Salmos 25, 4 e 5. Deus salvou a vida do meu filho da morte. Naquele tempo ele tinha apenas meses de idade. Ainda não andava e nem falava mamãe direito, mas eu o entendia. Meu filho cresceu. Quando ele passou a entender, comecei a falar. Você é um milagre. Deus te curou. Você ficou internado. Os médicos perderam o controle da situação, do quadro que você apresentava. Não deixe de contar o que Deus fez na tua vida e na sua família. Deixe um memorial para teus filhos e netos, para que eles saibam que o Senhor é Deus, zeloso, bondoso e misericordioso.
para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significa essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre em memorial aos meus filhos de Israel. Josué 4, 6, 7. Esse memorial permaneceu como testemunho às gerações futuras da fidelidade de Deus para com os seus filhos.